Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. João, capítulo 5, a partir do verso 1. É o texto que fala da cura de um paralítico. Quantos já encontraram aí, diz amém? Amém. Se tiver alguém com a Bíblia, sem Bíblia ao teu lado, compartilhe a leitura aí, por favor, tá bom? Então o verso 1 de João 5 diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali junto à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente ele se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Esse é mais um dos textos neotestamentários, muito conhecido, e que certamente tem uma aplicação espiritual muito importante em nossas vidas. É um texto que fala de oportunidade, é um texto que fala da visitação de Deus, é um texto que fala quando Deus vem ao nosso encontro por sua graça e misericórdia e se torna favorável para conosco, porque Ele é bom, amém? Ele é bom, suas misericórdias duram de geração em geração. O texto, ele descreve que numa determinada ocasião, Jesus estava descendo para uma festa em Jerusalém, e quando ele chega na entrada da cidade, num lugar chamado Porta das Ovelhas, e esse lugar tinha esse nome, Porta das Ovelhas, porque era por essa porta que as ovelhas passavam para o sacrifício, para serem sacrificadas no templo, por isso tinha esse nome, Porta das Ovelhas. E Jesus chega até aquele local. O texto diz que ali também tinha um tanque chamado Betesda, e essa palavra Betesda no hebraico significa casa de misericórdia. Então Jesus, indo para Jerusalém para uma festa, ele para num lugar chamado Porta das Ovelhas, e junto à Porta das Ovelhas tinha um tanque conhecido chamado Betesda, cujo nome, repito, significa casa de misericórdia. Como era esse tanque? Esse tanque era um reservatório escavado na rocha, e nesse reservatório era coletada a água da chuva, e ali próximo àquele tanque se reuniam muitas pessoas, pessoas enfermas, pessoas cegas, coxas, paralíticas, em virtude de que eles criam que aquelas águas, elas curavam. O texto diz que de tempo em tempo, um anjo agitava aquelas águas, e quem entrasse naquela água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus chega naquele contexto, na Porta das Ovelhas, e contempla ali próximo àquele tanque, uma multidão de pessoas necessitadas, pessoas paralíticas, coxas, cegas, esperando que no tempo exato que as águas se movessem, elas entrassem ali, e elas seriam curadas de qualquer enfermidade que elas tivessem, como o texto diz. O texto afirma que era de tempo em tempo, não era algo frequente. Eles ficavam ali esperando aquele momento exato, aquele tempo exato, quando as águas eram agitadas, quando as águas eram movidas, e aí elas entravam, quem entrasse primeiro era curado. Então é isso que o texto está dizendo, que esse milagre, esse mover das águas acontecia de tempo em tempo. E essa expressão, ela se refere a um termo conhecido por nós,
que é um termo chamado kairos, ou kairos de Deus. Uma palavra, essa palavra kairos de Deus, significa momento certo, ou significa aquele momento favorável de Deus, aquele momento em que Deus age, que nós temos que estar em sintonia. Sabe aquele tempo que Deus está movendo? Que se não tiver ligado, perde o mover, perde a visitação de Deus. Então é basicamente o que acontecia aqui. De tempo em tempo as águas se moviam, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Isso chama-se kairos. Tempo em tempo, tempo favorável, tempo que Deus se torna propício para conosco, tempo que Deus se levanta em nosso favor, tempo que Deus olha para nossas necessidades, tempo que Deus contempla a tua necessidade. Isso se chama kairos de Deus. E nos registros bíblicos nós vemos várias formas de Deus agir de formas específicas em cada tempo. Você estuda as Escrituras, analisa a história bíblica, e você vai ver Deus em cada tempo agindo de uma determinada forma. Aquele tempo em que Deus silencia, não é verdade? Parece que o céu ficou de bronze, e nós que somos humanos imediatistas, né? Nós queremos um sinal, queremos alguma coisa, e nós falamos: meu Deus, eu estou orando tanto tempo, parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece, né? Parece, porque Deus, Ele nos ouve, Ele é Pai, Ele tem cuidado de nossas vidas. Mas há aquele tempo que Deus silencia, aquele tempo que Deus fala, há aquele tempo que Deus se aproxima. Você sente Deus perto de você, você sente seu cheiro, sente o calor do Senhor. E há aquele tempo que parece que Deus está distante de nós. Há aquele tempo que Deus retém. A gente pede, Deus retém. E há aquele tempo que Deus libera. Enfim, Deus se manifesta de muitas formas e muitas maneiras, porque Ele é Deus. Amém ou não amém? Deus se manifesta de muitas formas e muitas maneiras, e nós temos que estar em sintonia, em percepção, em sensibilidade, aquele kairos de Deus, aquele tempo de Deus, o tempo que Deus se move, se torna favorável ao nosso favor. Deixa eu dizer uma coisa: o que temos sentido, o que temos percebido nesses dias, é que Deus está movimentando suas águas. Há muita iniquidade, há muita oposição, há muitas lutas, mas de geração em geração, o Senhor segue sendo Deus. Não se engane, Ele segue sendo Deus, todo-poderoso, imutável, bondoso e tremendo. Então, o que temos sentido isso, o que o Espírito Santo tem testificado de fato, é que estamos num tempo onde o Senhor tem movimentado suas águas. Precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis ao barulho das águas, porque é um tempo que, em meio a tanta luta, tanta dificuldade, tanta iniquidade, Deus está movendo as suas águas. Você crê? Você crê nisso? Deus está movendo as suas águas, e mover de águas significa alargamento de fronteiras ministeriais, profissionais. Mover de águas significa aquela restauração da tua família que você pôde até pensar, em determinado tempo, que o quadro não poderia mudar, poderia não se reverter. Mas quando Deus move as águas, Ele restitui. Quando Deus move as águas, Ele multiplica discípulos. Quando Deus move as águas, Ele cura milagrosamente, abre madre, faz sinais, prodígios, maravilhas. Quando Deus move as suas águas, Ele salva, Ele opera. E o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo agora, em meio a tantas lutas, é um tempo de águas se movendo. Deus está movendo suas águas. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado aquela que está em sintonia com o kairos de Deus, com esse tempo que Deus está movendo as suas águas. O texto diz que de tempo em tempo um anjo movia, e o tempo que Deus está movendo é agora, é hoje.
Deus começa um tempo na tua vida, um processo na tua vida, hoje, de restituição, um processo de restauração. Deus começa hoje na tua vida. E se você crê e abrir o teu coração, você vai começar a testemunhar isso num tempo breve, porque é um tempo favorável do Senhor na sua vida. No verso 5 do texto que nós lemos, o texto diz que junto com a multidão dos necessitados, estava um paralítico, e o texto diz que ele estava acometido por essa paralisia há 38 anos. Agora, nota a expressão do texto, estava ali, no verso 5, estava ali, repete como diz, estava ali. Diz outra vez, estava ali. Deixa eu dizer uma coisa, com base nessa afirmação, nós precisamos estar no lugar certo, para experimentarmos as águas de Deus na nossa vida. Nós precisamos perseverar, permanecer, estarmos devidamente posicionados, porque ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus vai mover as suas águas. Mas nós precisamos estar devidamente posicionados. A Bíblia diz em vários textos que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Independente do que você sente agora, a palavra para você é que você permaneça posicionado. Estava ali, ele estava ali, estava no lugar certo, no lugar certo. Nós devemos estar posicionados no lugar certo, perseverar, ainda que você diga, mas eu não estou sentindo nada, eu estou orando, parece que Deus não está me ouvindo. Deus é Deus, Ele é fiel, Ele não muda, Ele é imutável, de geração, gerações, Ele segue sendo Deus. O que cabe a nós é permanecermos posicionados, ficarmos posicionados, estarmos no lugar certo, no nome de Jesus, nos mantendo fiéis à visão que Deus nos deu, nos mantendo comprometidos. Devemos nos manter sob discipulado, firme na oração, nos mantemos ali, fiéis, na posição que devemos estar, porque ao seu tempo as águas vão se mover. E se nós não estivermos posicionados, outro vai entrar na nossa frente, e você vai ficar paralisado na caminhada cristã. Posicionado. O que nós vemos hoje em alguns movimentos são crentes movidos de um lado para o outro pelos evangelhos da oferta. Aonde tem uma oferta melhor, uma pirotecnia melhor, é para onde se vai. Mas o favor de Deus está sobre a vida daqueles que têm a maturidade de permanecer na vocação em que foi chamado, permanecer na visão que Deus te deu, permanecer fiéis aos vínculos que o Espírito Santo construiu na tua vida, quando você chegou para o reino de Deus, permanecer na palavra, não negociar a palavra, não negociar, não abrir mão. Pode ser hostilizado, perseguido, não abra mão. Permanecer na oração, permanecer na santidade, na consagração, permanecer naquilo que Deus te chamou. E esse é um dos segredos para que a gente perceba o movimento das águas e entre nessas águas no tempo oportuno, para que a gente desfrute do kairós de Deus em nossa vida. O verso 6 diz que Jesus faz uma pergunta. Verso 6 diz assim: vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, fez uma pergunta. Jesus perguntou: queres ser curado? Qual foi a resposta que ele deu? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Jesus perguntou: queres ser curado? Qual foi a resposta que ele deu? Qual foi a resposta? Alguém pode me dizer aí, para a gente interagir aqui? A resposta foi assim:
não tenho ninguém que me ponha no tanque. Responda comigo, diz assim: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu espero que essa não seja a sua realidade hoje, porque isso é trágico, isso é triste. É triste. A resposta dele foi uma resposta que reflete uma realidade muito triste na vida de muitas pessoas. Que realidade triste é essa? São os solitários em meio à multidão. Você está num lugar cheio de gente, as águas se movem, você não consegue chegar até essas águas, porque você não tem quem te leve até o tanque. O paralítico estava no lugar certo, o paralítico estava na casa de misericórdia, porém não tinha quem o levasse ao tanque quando as águas eram agitadas. E às vezes há muita gente que se encontra no lugar certo, se encontram na casa de misericórdia, no lugar onde as águas se movem, e muitas dessas pessoas não vão até o tanque, não é porque não tem quem leve, é porque não tem a humildade para pedir ajuda, para dizer: me leve, eu preciso de ajuda, eu estou paralítico, eu tenho que andar, minha vida tem que avançar, me ajuda por favor. E esse é um dos grandes empecilhos para que a gente receba o favor do Senhor: a soberba, o orgulho, a autossuficiência. Porque há muitos que não vão até o tanque, não é porque não tem quem leve. É fato, é verdade também, que às vezes nós temos pessoas que não têm sensibilidade à necessidade alheia. Há pessoas que estão vendo o mundo morrer, e não há uma lágrima nos olhos, não há um clamor, não há um desespero, não há um sentimento como o sentimento de Jesus, que olhava a cidade, chorava, olhava doente, chorava, olhava morto, chorava. É uma realidade. Há pessoas que não são solidários ao sofrimento alheio, e dentre elas muitos chamados cristãos. Mas há muita gente também que não chega até o tanque porque não pedem ajuda, e não pedem ajuda por causa da soberba, por causa do orgulho. E se nós não formos humildes para reconhecer que nós precisamos dos outros, nós vamos olhar por tantos anos as águas se movendo, e a nossa vida não haverá a transformação que nós precisamos. Pessoas que se enganam pensando que podem vencer sozinhas. Gente que até diz, achando que é um discurso muito espiritual, mas é um discurso falso. Pessoas que dizem que não depende de homem, só depende de Deus. Isso não é verdade, porque Deus pode nos atender diretamente, mas nos atende muitas das vezes através de pessoas. Alguém que diz que duas coisas nós não podemos fazer sozinho. Duas coisas: casar e ser cristão. Quem pode casar sozinho? Tem como. Duas coisas é impossível fazer sozinho: casar e ser cristão. É necessário termos humildade para pedir ajuda. Não basta apenas você estar no lugar. Nós precisamos entender o valor da interdependência. Precisamos de alguém que nos leve. Amém? Repita comigo, diz: eu preciso de alguém que me leve. Nós não conseguimos alcançar muitas coisas na vida sozinho. Nós precisamos de alguém que nos leve, alguém que ore conosco, alguém que nos aconselhe, alguém que seja nosso companheiro, companheira. Precisamos de alguém que nos conduza. Nesse relato bíblico que nós lemos aqui, nós vemos Deus agindo de duas formas. Nós vemos Deus agindo através de pessoas, e vemos Jesus agindo diretamente. Haviam pessoas que estavam sendo curadas porque outras levavam. Um anjo descia, movia as águas, as pessoas entravam e eram curadas. E o caso do paralítico, Jesus o curou. Então nós vemos aqui no texto
pessoas sendo curadas diretamente, foram curadas, o paralítico foi curado diretamente, e outras experimentaram a cura, porque alguém as levou até o tanque. E assim, Deus continua agindo na atualidade, assim Deus continua agindo hoje, falando diretamente, ou falando através de outras pessoas. Deus na atualidade segue curando diretamente, e segue curando também, através de outros. Exemplo, pela imposição das mãos do presbitério. Às vezes eu encontro irmãos lutando com enfermidade, às vezes eles chegam a um ponto crítico para pedir ajuda, mas a Bíblia diz: alguém doente entre vós, chama os presbíteros, faça oração, a oração da fé salva o doente, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Palavra de Deus, não é verdade a palavra? Não é fiel e verdadeira, irmãos? A palavra, então, quando nós estamos enfermos, o que nós devemos fazer? Procurar os presbíteros da igreja, pedir oração, unção com óleo, é um mandamento bíblico. Mas por que muitos não fazem isso? Confiam mais nos recursos humanos do que na unção e no poder do Espírito Santo. Então, Deus pode nos curar diretamente, é verdade, mas muitas das vezes Deus, Ele nos cura através de pessoas. O Senhor nos consola, o Senhor nos dá direção, Ele pode fazer isso diretamente e pode fazer através de pessoas. Quando o Senhor se revelou a Saulo na estrada de Damasco, aquela aparição poderosa, que está registrado lá em Atos 9, Saulo cai do cavalo, diante daquela visão do próprio Cristo. O texto diz que naquele momento o Senhor designou Ananias para que orasse por Saulo e para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Por que naquele momento ali o Senhor já não fez o pacote completo? Não restaurou logo a visão, encheu ele do Espírito Santo, designou ele para fazer a obra, mas o Senhor apareceu a Saulo, que depois se tornou Paulo, manda ele para a casa de Ananias. Na casa de Ananias ele recebe a imposição das mãos, retoma a sua vista, é cheio do Espírito Santo e ele segue. Isso aqui, esse texto e vários outros textos, o Senhor nos ensina a importância da autoridade delegada. O Senhor nos ensina a importância da dependência dos nossos irmãos. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, e não há um membro no corpo que subsiste sozinho. O corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, eles funcionam dentro de uma interdependência, e nós somos o corpo de Cristo. Escuta uma coisa: há pessoas que estão morrendo em Betesda, estão morrendo na casa de misericórdia, porque não tem humildade para pedir ajuda, para dizer: olha, eu preciso andar, eu preciso ser curada, me ajude, me leve até o tanque, por favor, me leve até o tanque. Muitos estão como aquele paralítico. O texto diz que esse paralítico estava há 38 anos paralisado. Não sei quanto tempo ele estava naquele ambiente ali, mas 38 anos ele estava paralisado. Talvez tem pessoas aqui que estão estagnadas na vida, as coisas não andam, as coisas não acontecem, e as coisas não andam, as coisas não acontecem, você está vivendo essa estagnação espiritual, está vendo uma estagnação em alguma área da tua vida, porque Deus está movendo as águas, e você está achando que sozinho você vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Deixa eu voltar a afirmar o que eu falei no princípio. Deus está movendo as suas águas aqui nesse lugar. Deus tem nos dado uma palavra, e eu creio nessa palavra. Deus tem nos dado uma palavra de um novo tempo. Deus tem nos dado uma palavra de um tempo de restituição, de um tempo de alegria, de um tempo de multiplicação, de um tempo de restauração. Eu vou dizer uma coisa para você: esse tempo é chegado. Esse tempo é chegado hoje nesse lugar. Esse tempo é chegado hoje na sua vida, se você abrir o teu coração e crer.
Deus está movendo as suas águas, movendo as águas, é o que é? É o kairós de Deus, é o favor de Deus, é o tempo favorável do Senhor para mim e para você. E o que o Espírito Santo está te dizendo hoje é o seguinte: posicione-se, fique no lugar certo, posicione-se. Ah, mas não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Não importa, nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos, nós somos guiados por aquilo que cremos, e Deus é fiel, a palavra de Deus, ela é fiel. Então o Espírito Santo está dizendo: fica no lugar certo, fica na visão que norteou tua vida, fica fiel em obediência, fiel na palavra, fiel na oração, fica fiel, fica firme. Isso é bom, mas com base no texto que lemos, é bom, mas não é suficiente. Você precisa de alguém que te guie. Você precisa de alguém que te guie quando as águas se movem. O projeto de Deus para o ser humano é um projeto gregário, relacional. Deus não criou o homem para ficar sozinho em uma ilha, na sua vidinha. Deus nos criou para interagirmos uns com os outros, sermos canais, instrumento de bênção, de unção na vida do outro, e também sermos abençoados por outros. Haja visto que lá na criação ele disse: não é bom que o homem esteja só. É tempo, querido, querida, de você tomar uma posição. É tempo de você valorizar a aliança de verdade. Aliança com Deus, aliança com o corpo de Cristo, aliança com pessoas. É tempo de você se posicionar. Por que isso, Samuel? Porque Deus está movendo suas águas, e vai ser triste, vai ser trágico, as águas se moverem, o mar, a água agitar, e você continuar do meio com a mesma carinha que você está. Por que você entrou aqui hoje? Que Deus tem um tempo novo para você. Eu quero que você se coloque de pé e abra o teu coração.